Salve, salve, galera! André Brito aqui para falar sobre felicidade mais uma vez. E o convidado de hoje não poderia ser outra pessoa. Eu estou hoje com uma pessoa aqui que é o filho da Dona Maria, do seu Luiz Carlos, o pai da Bia e de mais alguém que está a caminho aí, o marido da Lide, um grande amigo meu que se tornou um irmão. E quem está comigo hoje para falar um pouquinho sobre a felicidade na vida, a felicidade no trabalho, a felicidade na indústria farmacêutica é ele, o Mário Rizzi. Seja muito bem-vindo ao Endcast, Mário. Obrigado, chefão. Obrigado pelo convite. E chefão, né? Chefão foi meu primeiro chefe na indústria farmacêutica. Tinha um carinho de falar chefão. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui para a gente poder conversar, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Com certeza, não tem como ser diferente quando a conversa é com você, Mário. Até por isso que você é o primeiro convidado oficial do Endcast. Olha só, que honra, hein, chefão? Brinquei com você, não tinha ninguém melhorzinho pra você chamar? Não, mas que honra. Tinha que ser você. Que honra. Quando a gente estava fazendo o projeto, a Cris e o Felipe e a Mariá também, em casa é assim, entra todo mundo no jogo, né? Olha só. A gente estava fazendo o projeto e pensando em pessoas, né? Seu nome veio várias vezes e aí eu falei, não, na hora que foi para oficializar mesmo o convidado, que seria o primeiro convidado, né? Que vai ao ar aí, porque a gente fez um piloto antes que ainda não decidiu se vai ao ar ou não, mas o que vai ao ar primeiro é o Mário Rizzi. Que honra. E por quê, né? Porque tem uma história por trás disso, né, Mário? Com certeza. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre felicidade recentemente, há uns 4 anos atrás, que eu já estava na indústria farmacêutica. E a minha história na indústria farmacêutica começou como representante e logo que eu fui promovido, eu tive a honra de contratar alguém para o meu lugar. E esse alguém foi você. Lembro até hoje da ligação. Trabalhando na Credmed, telefone tocando. E era o... Não, quem que é? Deixa eu atender aqui. Atendi, era o André Brito, o que marido será da que Cris. Marido da Cris. Foi Né? assim que começou a ligação, né? Oi, Mário, aqui é o André, marido da Cris. Marido da Cris, tá? Trabalho na indústria farmacêutica, acabei de ser promovido, preciso de alguém pro meu lugar. Vamos conversar, trocar uma ideia. Vamos Você trocar falou, uma bora. ideia? Bora, vamos conversar. Aí, quando a Cris foi me falar de você, vocês fizeram, né, faculdade junto. Fizemos. E eu lembro que no emprego anterior, num dos empregos anteriores, eu estava lá no Magazine ainda, no consórcio. Consórcio. Você era coordenador lá, comercial, eu abri tua conta. Exatamente. Aí Fiz eu a falei, barba, o cabelo e o bigode. enfiou a faca e torceu. O Santander tinha comprado a folha de pagamento do Foi. Magazine Luiza, né? E aí, quando fui... eu estava nessa de ter sido promovido, pensando em pessoas, né, para assumir o meu setor, fazendo processo e olhando o currículo, a Cris falou assim, tem uma pessoa para indicar. Aí ela me falou de você e eu falei, quem que é? Porque tinha vários, né, amigos de vocês na faculdade, Isso, eu não ligava o nome à A pessoa. turma era grande. Aí ela falou, aquele que abriu sua conta. Eu falei, vou querer. Agora é minha vez de retribuir. De retribuir, é isso aí. Porque eu gostei Legal. muito da forma como você trabalhou, né, os produtos que você tinha que oferecer, não foi nada goela abaixo, né, foi Não. tudo realmente mostrando os benefícios, mostrando as vantagens. Eu falei, eu acho que dá liga, hein? Legal. Tem que ser esse o perfil para Você usou disso pra me contratar. Você lembra como que foi a entrevista? Não. Não, eu lembro direitinho. Como que foi? Conta aí. No começo você falou assim, vamos tomar um café? Você tem interesse de vir pra indústria farmacêutica? Eu falei, não. Eu lembro dessa parte. Eu falei, não tenho. Falei, não. Aí que eu queria mesmo. Aí você falou assim, não, mas vamos conversar, o plano de carreira é legal, né? Você vai gostar. Eu falei assim, mas sou feliz com o que eu faço, eu gosto do que eu faço aqui. A Credmed, ela tinha uma política na época, não sei se ainda hoje persiste, né? Eles pagavam 70% ou 75% da pós-graduação. E eu tinha acabado de fazer um MBA em finanças. E aí o meu plano de carreira na época era fazer o mercado financeiro, era crescer nesse mercado, né? E aí tinha acabado, e aí eu falei assim, mas vou tomar um café, né? Pô, ele lembrou de mim, marido da Cris, eu vou lá conversar com ele, né? Dá uma moral, né? E aí no bate-papo você me vendeu a ideia, que até hoje eu acho que é um propósito, né? Você falou assim pra mim, o que você vende hoje? Eu lembro direitinho. Aí eu falei assim, o que eu vendo hoje, né? Eu vendo papel, né? Eu faço empréstimo, né? Tem toda essa questão, me pego o dinheiro e falo assim, então você pega um dinheiro para captar e esse dinheiro o banco paga um juro legal?
Porque o banco precisa ganhar, né? Por mais que é cooperativa, né? Não é igual um banco, mas assim, ela paga um juro, mas o juro do empréstimo é maior, então ela acaba ganhando nessa diferença, né? Ele falou assim, entendi. Então quem tá botando dinheiro não tá ganhando tão bem quanto poderia. E quem tá pegando o empréstimo ainda tá pagando uma taxinha de juro. Eu falei, Ele falou assim, então aqui você vai vender qualidade de vida. É isso aí. Aí você me ganhou. Aí você mexeu no coração. Foi lá, né? Falou do que fez sentido, a história muda, né, Mudou. cara? Aí essa foi a chave. Essa foi a chave que me fez sequenciar o processo, né? Show de bola demais. Eu não 11 lembrava anos, desse detalhe, 11 cara, anos vai confesso. fazer agora, 11 anos. 11 anos, caramba, como o tempo voa, né? E aí, nesse meio tempo aí, a gente, além dessa relação de líder e liderado, a gente acabou apanhando uma amizade, né? Como diz lá em Minas, muito né? grande, muito grande. Viajamos algumas vezes juntos, né? Para fazer os setores de viagem. Muitas vezes. E aí, numa dessas, eu tinha uma amiga que chamava Lidiane. Verdade. Ainda conheci a esposa na indústria, né? Aí, de repente, chefão, sabe aquela representante? Vamos então, tomar um café? Vamos tomar um café? Eu falei, conheço demais. Verdade. Acho que vai dar liga, hein? Verdade. E tá junto até hoje, né, Mário? Até Você hoje e a foi Lid. 2014, né? E aí já vai fazer 10 anos. Caramba. Esse ano faz 10 anos. Eu lembro direitinho, a gente tava no seu carro. Como é que chamava seu carro mesmo? Você tinha um apelido do carro. Eu tinha. Era o Messi? Eu chamava... Não, era o Teves. Teves, era Carlitos Teves. Todos os Carlitos meus carros Teves. têm nome. Tiveram nome e o atual tem também. A gente tava no Carlitos Teves, você falou, você puxou o assunto, e aí eu falei que conhecia demais, você sabia que eu conhecia. Uhum. E aí eu falei, nossa, cara, é sensacional, vai dar super certo e Verdade, vai fundo, né? Verdade. E eu lembro que quando eu entrei na indústria, a Lid já tava. Sim, ela E tem ela muito foi tempo, assim, né, de indústria. Não foi uma mão na roda, ela foi as duas mãos na roda, ela me ajudou muito. Sempre tem deu os muita anjinhos, dica. né, que ajudam a gente, né? Eu lembro que uma vez eu brinquei, né? Eu falei que gostava de ir, não sei se era em Piuí, era uma cidade, não lembro qual agora. E aí ela falou, eu também gosto. Eu falei, legal, né? Ela falou, eu gosto daquela placa, volte sempre. Tá vendo? Tem umas coisas que a gente não esquece. Mas Piuí era um caso à parte também, né? Até hoje eu tenho um caso com aquela cidade lá, é muito bom. Queria né, voltar cara? a trabalhar em Piuí. É muito bom. Tudo lá parece que é diferente, né? Parece que tem uma redoma lá em volta, que Eu as coisas acho funcionam também. de um ritmo diferente. Eu acho. E o resultado flui, enfim. Mas essa história, né? Esse início aí que foi o responsável por você vir aqui comigo hoje, iniciar o Endcast, né? A gente está aqui dando início a um novo projeto, que apesar de carregar o meu nome ali, ele é um projeto da família Brito, né? Legal. Um projeto que a Cris tá de corpo e alma junto, o Felipe também. O Felipe não gosta muito de aparecer nas câmeras, mas tá ali atrás das câmeras, né? Tô vendo ele ali. Meu parceiraço, meu braço direito. Conheço esse menino, ele tá com quantos anos hoje? 21? Vai fazer 21 na Vai semana fazer que vem. 21, então ele tinha 9. Olha só. Era um Eu vi que você catatauzinho. postou hoje, acho que foi hoje ou ontem, da Mariá, subindo Lá no Claraval. lá no mosteiro, né? Aham. E aí depois você voltou com ela hoje. Eu falei, cara, eu lembro da Mariá desse tamanhozinho. Como o tempo bem- passa rápido. Eu lembro quando ela nasceu, meu padrinho tava Você tava internado lá na no mesma hospital, ala, né? lembra? Você foi visitar ela lá na maternidade. Eu posei com meu padrinho, né? Meu padrinho ficou internado e aí eu posei com ele e coincidiu bem de ser quando a Mariá nasceu. É. E aí eu já fui lá no mesmo dia. 18 de agosto de 2014. Olha cara. só. Olha como o tempo Fazer voa. 10 anos. Caramba. O Boa. tempo voa. Boa. E por isso, né, o motivo especial desse convite de você estar aqui hoje, viu? Não é à toa, não. Aí, é ó. porque faz um sentido. Todo um sentido. Que bom. Queria que você contasse um pouco, Mário, pra gente de que forma que você enxerga a mudança que aconteceu na sua vida, né? Nos últimos 10, 11 anos aí, né? Desde que a gente se aproximou, né? E eu pude ter essa honra de te trazer para a indústria farmacêutica. Como que você se considera, assim, o Mário de antes e o Mário de hoje? Eu acho que a palavra é maturidade, né? Em 11 anos, né, eu conheci a mulher da minha vida, casei, tive a Bia, né? Mas profissionalmente falando, também a maturidade entra aí, né? Então,
o seu papel não foi só de me trazer para a indústria, né? Mas de me treinar, de me capacitar, e você fez isso com maestria. Porque tem dado certo, né? Há 11 anos, né? E foi assim, eu me enxergo assim, o Mário do mercado financeiro era um Mário feliz, mas o Mário na indústria farmacêutica, ele conseguiu potencializar essa felicidade, né? Porque eu encontrei um propósito que eu não tinha, né? Eu não tinha propósito. Eu queria estar no mercado financeiro porque era um local que me pagaria bem. E eu consegui encontrar na indústria farmacêutica com você um local que poderia me pagar tão bem quanto, ou mais, em alguns, né, dependendo da função do tempo de casa, né? Foi aí que tudo aconteceu. Mas tem um propósito por trás, né? De poder contribuir realmente com a vida, né, de um paciente e através de um trabalho de conceito que a gente vende, né? A gente é um vendedor. Sem né? dúvida. E você me moldou, sem dúvida nenhuma, né? Eu lembro até hoje nos primeiros consultórios da gente chegar, de você chegar e até hoje eu lembro disso, porque às vezes a gente chega, e eu vejo muito representante chegar nos consultórios, e ele chega e já vai direto para a mesa da secretária, não fala, sem olhar para os lados. Não olha para os lados, não fala bom dia. Eu lembro de você chegar, se tivesse 10 pacientes, eram 10 bom dias, e até hoje, se tiver 10 pacientes, são 10 bom dias que eu dou. Então, essa empatia, né, com o próximo que está ali esperando, né, de saber que no nosso trabalho, não é só a secretária e o médico. Quem está na sala de espera também participa disso, né? Aliás, é o papel principal. É o papel principal. A gente tá ali por causa deles, né? Isso. E você me mostrou, né, como que isso é importante, né? Então, o seu trabalho foi fundamental e continua sendo, porque eu lembro de muitas coisas. Muitas coisas. Altas risadas, né? Muitos puxões de orelha, né? Nas horas corretas. Até hoje eu lembro das caixinhas de amostras. Tem que colocar assim. Do jeito que o médico assim. consiga ler. Isso, né? E às vezes hoje eu vejo o representante colocar virado. Me dá um... Toque adquirido com sucesso. Com sucesso. Né? Mas eu acho que eu acho que é uma coisa do bem, né? Que faz sentido. Porque se fosse uma coisa que não fizesse sentido, tanto faz. Mas é um detalhe. É um detalhe, e os detalhes fazem a diferença. Né? Tem até uma frase, né, que fala que Deus mora nos detalhes. Com certeza. Né? Com certeza. Se a gente puder acrescentar detalhes que tragam algo de positivo, por que não fazer? Por que não? É bem isso mesmo. Isso aí. É bem a imagem que eu tenho de você, né? A história que você trouxe aqui é bem a imagem que eu tenho do Mário Rizzi. Ou do Mariol, se quiser. Marilis, bebê. São tantos nomes. Nossa, a história do bebê. A gente vai chegar lá, eu quero chegar lá. Mas você falou numa palavra que que tem total ligação com o meu propósito de vida, que é felicidade. Então, quando eu enxerguei em você, e eu não enxerguei só na entrevista, eu enxerguei desde o dia que você abriu minha conta lá atrás, e das oportunidades que eu te vi em encontros da turma onde você e a Cris estavam, e eu estava meio que de bastidor ali observando. Você emana isso, né? É uma coisa natural sua, a felicidade. Você não faz força para ser feliz, né? É uma coisa que é sua. Né? Você não precisa ficar se esforçando ou treinando para dar esse sorrisão aí. É natural, é gostoso de ver. Então, foi isso que eu queria trazer para o meu time quando eu te chamei para participar do processo. E óbvio que eu amo um desafio também. Quando você falou que não, eu falei, é isso aí mesmo que tem que ser. Mesmo. E foi um desafio, Mas a felicidade, ela, assim, eu acho que eu faço um pouquinho de força para ser feliz. Tem que treinar para ser feliz? Tem que treinar. Eu acho que... Não treinar para ser feliz, mas a gente tem que... Eu acho que você tem que ter uma comunhão, né? Qual que seria essa comunhão? A minha comunhão é com Deus. Às vezes as outras pessoas fazem comunhões diferentes. Uma comunhão com sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, com o seu trabalho, né? Por isso que tem gente que só é feliz no trabalho,
Tem E gente não que só consegue não na consegue. família, por exemplo. Não consegue. Tem gente que só é feliz na família, vai pro trabalho, fecha a cara, né? Tem gente que só é feliz praticando um esporte, né? E todos os dias aprendi com a minha mãe. Minha mãe foi uma treinadora para mim de felicidade e através dela eu consegui encontrar, né, e ser desse jeito, né? A minha mãe foi a minha treinadora, vamos dizer assim, minha primeira gerente distrital. E braba, viu? É, né? E aí, assim, aí eu consegui encontrar nessa comunhão com Deus um caminho para felicidade. Fala mais, Mário, sobre comunhão. Deixa eu entender melhor essa parte da comunhão. Comunhão é uma ligação, né? A gente pode. Eu acho que o link é mais ou menos por aí. É uma ligação com algo. Algo que te liga. Né? Então, a minha ligação com Deus, ela é diária. Eu me abasteço dele diariamente. Né? E esse abastecimento que gera essa comunhão, né, essa liga, vamos dizer assim, e isso me desperta para o dia e eu consigo ser feliz. Ser feliz e levar a felicidade. Né? Eu acho que ele é o pilar de tudo, né? E isso... E o que você faz para fazer essa comunhão? Tem alguma coisa, algum ritual, alguma... Até 2020, até o câncer da mamãe, o ritual era a oração. Então, como que eu orava? Geralmente, tomava banho, café da manhã, entrava no carro e do carro até o primeiro médico, até a primeira cidade, eu ia orando, rezando. Ponto. Depois que a mamãe teve o câncer em 2020, eu passei a duvidar desse Deus. Mesmo tendo essa comunhão com ele diária, mesmo orando para ele. Então eu comecei a ter uma briga com ele. Assim, Por que eu? Por que ela? Porque a minha mãe, ela é ministra da Eucaristia. Minha mãe nunca fez mal para ninguém, né? Por que não comigo? Mas a minha mãe não, né? E aí eu passei a duvidar. Entendi. Nesse momento de dúvida, né, que eu tive com Deus, essa comunhão ela passou a ser diferente. Porque eu passei a buscá-lo de uma outra forma, né? E encontrei ele de verdade. Até então eu tinha crença. Eu achava que eu tinha fé. Porque eu vi um vídeo esses dias que resume mais ou menos isso, né? A gente acha que fé é aquilo que a gente acredita, mas não é. E o que é a fé? Aquilo que a gente acredita é crença. Então, por exemplo, você me conta uma história e eu vou acreditar nela. Então eu acredito, eu tenho crença. A fé é aquilo que eu experimento. Entendi. E eu nunca tinha chegado ao ponto de experimentar Deus de verdade, né? E aí isso aconteceu, né, no período mais difícil, vamos dizer, da minha vida. Porque eu passei a procurar ele, né? E eu encontrei num lugarzinho especial. Entendi. Uau. Se o Gustavo tivesse aqui agora, ele ia falar, eu senti uns 5 tipos de arrepio diferentes. Mas eu acho que é isso, assim. Eu sempre tive a comunhão, eu acho que ele sempre esteve comigo, né? A felicidade eu acho que vem muito daí, né? Do dia a dia. Você quer falar desse lugar ou não? O lugar é a palavra dele. Ele tá ali dentro. E às vezes a gente Fica lê... procurando em outros lugares. Ou às vezes a gente lê e não encontra. Porque a gente só lê. Eu passei a estudar. Entendi. Entendeu? Né? A mamãe, a gente descobriu o câncer dela em 2020, início de 2020. Até então ela estava com uma dor muito grande na coluna, muito grande. A gente não conseguia achar o local primário, né? Assim, a gente não sabia de onde que vinha essa dor. Ela só tratava os sintomas. Os sintomas, ela tirava raio-x, era bico de papagaio e tal, e aí até que nas minhas férias eu levei ela no especialista, o Dr. Anderson. E aí o doutor pediu uma ressonância e viu que ela estava com uma fratura, e ele achou estranho, perguntou se ela tinha caído não, aí pediu uma cintilografia, veio parecendo uma árvore de Natal com tantos focos. Aí ele falou, Mário, ou é melanoma ou tá vindo de algum local. Isso foi final de janeiro de 2020. Aí ele falou, vou encaminhar ela para um oncologista. Ele encaminhou ela para o onco, e o onco consultou, aí eu não levei ela, porque eu falei assim, agora vamos primeiro ver o que tem que fazer, porque a minha mãe sempre foi muito emocionalmente, ela se abalava com essas questões de saúde. Então eu quis privar ela disso no momento para
poder saber o que ia acontecer. Como conduzir a Como situação. conduzir. E aí o oncologista falou que poderia ser pulmão ou útero. Nossa. É. E aí ele falou assim, ó, mulher ou desculpa, pulmão ou mama. Ele falou assim, ó, mulher quando vai para os ossos, ou é pulmão ou é mama. Então eu vou pedir uma mamografia, uma ultrassonografia das mamas e uma tomografia do pulmão. E ela fez as duas, não deu local nenhum. E um exame de sangue que chama, se eu não me engano, eletroforese de proteínas. Se o exame viesse alterado, era mielonoma, que aí era o câncer nos ossos. E ele não veio alterado. E aí ele falou... Aí ele mesmo ficou mais encucado. Ele falou, que coisa, né? Ele falou assim, ó, vou pedir agora uma ultrassonografia do útero, um ultrassom do útero. Se não tiver ali, a gente vai ter que fazer uma raspagem do osso que tá com a biópsia e a gente manda pra análise. Falei, beleza. E aí aí entrou a pandemia. Eu lembro dessa parte. Fechou tudo. Daí pra frente. Aí não fizemos mais nada. Em abril ela caiu, o fêmur quebrou e ela caiu, que era um local das metástases, né? E aí foi quando a gente correu com ela para o hospital, ela fez a cirurgia, e o doutor tirou um pedaço do osso, mandou para biópsia. E voltando no tema da felicidade, será que eu era feliz nesse momento? É bem difícil, né? Ser feliz nesse momento. Eu acho que é possível ser feliz nesse momento. Porque... eu acho que a gente tem que diferenciar alegria de tristeza e alegria de felicidade. Eu posso ser feliz estando triste. Entendi. E eu posso estar feliz sendo alegre. E o que te trazia esse ponto de felicidade, mesmo em meio a esse... Nesse momento eu ainda não duvidei de Deus. Mas era justamente essa comunhão diária que eu tinha com ele. A pandemia eu não ia na missa. Mas eu rezava todos os dias. Eu tinha fé que a gente ia descobrir o que era, na onde que estava, e a minha mãe ia ser curada daquilo. Você tinha essa crença. Crença, né? Eu tinha essa crença e eu tinha... acreditava nisso, né? Quantos testemunhos você já não viu de cura de câncer? Muitos. Então, minha mãe vai ser mais uma na estatística, por que não? Então, eu sempre enxergava a parte positiva. A felicidade, ela faz isso com a gente. Se você não tem a felicidade, você só vai ver o copo meio cheio. Meio vazio. Você não vai ver o copo... Você vai ver o copo meio vazio e não meio cheio. Então, ela tinha uma doença, era uma doença grave, você tinha consciência da gravidade, disso. Mas o olhar o copo meio cheio te fazia acreditar que era possível passar por aquele momento. Isso me dava esperança de no outro dia estar lá do lado dela forte, triste. Isso a gente não pode negar. Mas E nem dela, né? Você escondia a tristeza, era algo que... Junto dela eu tentava ficar muito forte. Fazia brincadeira, brincava com ela. Eu lembro, não vou lembrar agora a novela que tava passando. Acho que era Carinha de Anjo ou Poliana que ela assistia no SBT. E aí eu botava ela no hospital pra ela assistir, né? E aí eu brincava com ela, a gente falava da novela, eu levava alguma informação da Bia, mostrava foto, fazia chamada de vídeo. Eu lembro das chamadas de vídeo, você postava. E ela ficava muito preocupada, porque era pandemia, o medo dela era pegar o Covid, porque ela tinha um problema no pulmão, né? Aí eu falava, não, mãe, relaxa, tá tudo certo, nós estamos aqui de máscara e no fundo morrendo de medo. Não, isso aí, a senhora já tá com oxigênio aí. Relaxa que não vai ser... Vai dar tudo certo, né? Então eu acho que a felicidade ajudou nesse sentido. Entendi. E aí depois a gente descobre, né, assim que ela faz a cirurgia do fêmur, o doutor Evandro que fez, tira um pedaço do osso, manda pra biópsia, demora um mês para vir um resultado. Em 15 dias a patologia de Franca já soltou, se era benigno ou maligno, e aí era maligno. Esse dia eu desabei, não de chorar, mas assim, emocionalmente, aí bateu aquela tristeza, sabe? Falei, putz, e agora? Que também é muito aceitável, muito normal, né? E eu precisava do local primário, né? Que a biópsia ia apontar. Para poder determinar o tratamento. O tipo de tratamento. E aí foi quando tudo começou. Aí depois de um mês veio, a gente voltou ao oncologista. Um oncologista perguntou se eu tinha irmão. Eu falei que não. Filho único, né? Ele perguntou se sua mãe é casada. Eu falei, ela é casada com teu pai? Eu falei, é. Ele pegou e falou assim, então conversa com teu pai, porque assim, esse caso que ela tá, na forma como está, é uns 2 meses de vida.
Caramba, Mário. Receber essa notícia deve ter sido Eu saí pra assustador. fora, eu não sabia onde estava meu carro, chefão. Não sabia, Eu acredito. né? Mas mesmo assim, ainda não duvidei de Deus nesse momento, né? Por conta da crença, Uhum. né? A fé ainda não... Eu achava que eu tinha, mas eu tinha crença que aquilo poderia mudar. Eu acreditava naquilo, Por entendeu? mais que o prognóstico ali fosse o pior possível, Sim. tinha uma... Eu lembro até hoje, ela operou em 29 de... Ela operou dia 1º de maio, aí logo foi dia das mães. Eu lembro do Vini, meu gerente, ter mandado uma cesta de café da manhã pra ela num domingo. E aí depois eu liguei na segunda pra agradecer, ele perguntou como que tava e como que eu tava, né? Uhum. A gente tava de home office, né? A gente não tava na rua. E aí, como que você tá? Tá tudo bem, né? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Eu lembro do que eu falei pra ele. Eu falei assim, Vini, eu acho que a gente tem que ver o lado bom, sabe? Tem gente que perde a mãe em um acidente, eu tô com a minha aqui na minha casa, que aí ela já tava em casa comigo, eu levei ela pra casa pra ficar comigo. E eu tô podendo dar banho nela, cuidar dela, ela tá aqui junto comigo. Então eu tô tendo uma oportunidade que muitos não tiveram. Então a felicidade... De novo, né? Faz a gente enxergar o copo meio cheio. E nessa época a gente trocou ideia. Eu lembro que eu fazia fisioterapia e o meu fisioterapeuta estava indo para uma experiência num hospital que acabou nem inaugurando, que era aquele hospital que ia ser só do Covid, lá no sítio Petrópolis. E ele estava fazendo uma especialização em cuidados paliativos. E aí foi quando eu entrei em contato com você e você passou essa felicidade para mim também. Não sei se você vai lembrar. Mas você falou mais ou menos isso também. Olha, a gente está com ela aqui em casa, tá tudo sob controle, a gente tem um ótimo convênio. E eu falei, caramba, meu, é o Mário Alves. Só podia ser ele para ver isso, né? Porque qualquer um que tivesse desabando nesse momento seria normal, né? Seria aceitável. Eu acho que a gente sempre tem que ver o copo meio cheio. Esse exemplo do copo, ele é fundamental. Na vida, no trabalho, no relacionamento. E é a felicidade que te leva a isso, né? Então... Muda o game, né? Muda o jogo, sem dúvida. Mas sabe que você falou da Dona Maria? Eu tenho um carinho super especial por ela. Vou ter para sempre. Tem um pedacinho dela aqui no presente que eu vou te dar no final desse podcast. Você sabe que a ansiedade tá batendo forte aqui já, né? Aguenta aí. Eu lembro que um dia... Tem vários, né? Vários relances, assim, que eu me lembro dela. E sempre sorrindo, né? Sempre feliz. Por mais difíceis que estivessem sendo os momentos, ela emanava felicidade, né? E eu lembro uma das vezes, né, que eu fui lá, acho que eu fui buscar queijo, né, do seu pai, alguma coisa assim. E aí ela falou pra mim que ela tinha muito orgulho de você. Olha só. E que quando eu convidei você, né, para vir para a indústria farmacêutica, ela achou horrível. Ela não queria. Ela não queria que você saísse do banco. Não queria. Porque ela sabia dos seus planos, né? E sabia que você ia ter uma carreira brilhante lá no banco também. E aí eu falei para ela, mas agora a senhora já me perdoou? Aí ela falou, agora já, porque eu estou vendo que ele tá feliz. Se ele tá feliz, tá tudo certo. Então ela tinha isso que você trouxe, né? Essa mesma característica dela. Ela também, foi né? a minha maior incentivadora aos estudos, né? Se não fosse por ela, eu acho que eu não teria feito uma graduação. Se não fosse por ela, talvez eu não teria sequenciado uma pós. Então, ela sempre me falou, você não pode parar de estudar, você tem que continuar estudando, né? Você já começou perdendo o jogo, então você precisa... Conta essa história. Por que você começou perdendo o jogo? Eu acho que nasci na periferia, né? Nascido, criado, né? E até hoje eu tô enraizado, tá lá, né? Meu pai ainda mora lá, então... É de lá que você veio. É, de lá que eu vim. E quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de lá. Eu tinha vergonha do meu primeiro emprego, que eu fui sapateiro, comecei passando cola, né? Eu tinha vergonha disso. Até eu fiz um post há um tempo atrás, no dia do sapateiro, né? Botei uma foto do sapato e contei essa história, né? No post. Falei assim, cara... Eu tinha vergonha de falar que eu era sapateiro, hoje eu tenho um baita orgulho, porque isso me forjou a ser o que eu sou hoje. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, né? Que eu falo, que dificuldade que eu tô tendo no trabalho hoje, que a minha dificuldade era acordar às 5h30 da manhã, pegar minha bicicleta, correr pra fábrica, dava o sinal, tinha que sair correndo, senão você era atropelado pelos outros que estavam vindo atrás.
E eu era feliz, cara, É. né? E eu tinha vergonha de falar, né? Hoje eu tenho um baita orgulho de falar de onde que eu vim, como que eu nasci. E a minha mãe sempre me incentivava, sabe? Eu chegava muito cansado em casa. Então trabalhava das 6h30, que era a hora que a esteira ligava, até às 5 horas. Chegava em casa, tomava banho e ia pro colegial à noite. Uhum. E eu chegava cansado. Falei, nossa, veja a hora de terminar esse colegial. Aí minha mãe, não, você vai fazer faculdade. Vou nada, mãe. Não, mas não, você tem que fazer, tem que fazer. Tem um processo seriado na Facef de avaliação, é uma prova por cada ano do colegial. A hora que chegar no terceiro colegial, você faz a última prova e você já vai ter passado. Caramba. Então vamos entrar. E ela, Antenadíssima. tinha uma prima minha, até hoje ela trabalha na Facef. Aí ela falou pra minha mãe, deixa comigo. Pode fazer a inscrição dele lá. Já fez a inscrição, já participei, fui fazendo, né, o processo seriado de avaliação. Hoje não tem mais isso na Facef. Eu lembro que chamava, não sei se era PAS, processo, PAS, processo de avaliação seriada. Era assim. Olha só, cara. E aí ela me incentivou, fiz a faculdade. No primeiro ano, assim que eu passei, meu chefe da produção descobriu que eu tinha passado na faculdade em ADM. Ele falou assim, tem uma vaga de faturamento no escritório, você não quer subir? O meu irmão é o chefe da contabilidade. Falei, nossa, Celso, quer demais? E aí fui pro faturamento, lá eu fiquei um pouco tempo e depois fui pra Unimed. Na Unimed eu trabalhei quase um ano, aí meu sonho era ser bancário. Tchau, Unimed. Tchau, fui pro Santander, né? No Santander abri tua conta. Do Santander fui pra Credmed, né? A Credmed assim, eu tenho uma gratidão, cara, porque ali foi o local que me forjou também, sabe? A aprender a atender direito, a aprender a Conhecer o cliente. conhecer melhor o cliente. Eles davam muito curso de formação. Então, assim, eu tenho um carinho. A sua gerente lá também, você tinha um Também, baita carinho por ela, na né? minha época era a Flaviana, tinha a Maria do Carmo, que foi a que me contratou. Então, assim, uma gratidão até hoje. Eu tenho amigos que ainda estão lá, né? Então, um carinho, muitas histórias engraçadas lá também, né? E de lá foi quando você me chamou, trouxe pra indústria. E minha mãe falou, não vai, o banco acabou de pagar sua aposta, o que você vai arrumar? Foi essa história que ela me contou mesmo. O meu pai, apesar de nunca ter me incentivado aos estudos, nesse momento de transição do banco para a indústria, ele falou para mim, você devia ter 23, 24 anos, ele falou assim, você tá novo ainda. A hora de arriscar é agora, vai, se não der certo, depois você volta, tenta outro banco, vai. Né? Então, o meu pai me falou assim, né? Me deu a benção, vamos falar assim. Né? E que é super importante. Importante, né? Que top, cara. E foi isso aí. Realmente a gente vai montando, né? Durante a sua fala aqui agora, eu fui montando um quebra-cabeça, assim. Porque a gente vai conhecendo fragmentos das pessoas, né? A gente vai conhecendo partes das pessoas. E hoje você está me trazendo partes que eu ainda não tinha... Não conhecia. Talvez eu até já tinha visto, mas não tinha feito sentido ainda para mim. E eu estava lendo um livro recentemente que fala sobre as pessoas que são outliers, né? Que são ponto fora da curva. E tem todo um contexto que os estudiosos, né, e esse em especial, Malcolm Gladwell, ele fala que tem todo um contexto por trás. Ninguém é um ponto fora da curva porque nasceu com um brilho especial e Deus apontou o dedinho e falou, vem cá, filho, você vai ser um ponto fora da curva. Tem o ambiente onde você nasceu, as pessoas com quem você conviveu, os empregos que você teve, né, os filhos que você teve, os relacionamentos, tudo isso compõe o cenário ideal para que a pessoa seja, né? Sem dúvida. Esse ponto fora da curva. E você contando essa história, eu montei esse quebra-cabeça. Não é à toa que você é um ponto fora da curva, mas você tem muita história tem muita história. Te faz ser o que você é. Tem muita história. Na fábrica, eu acho que eu fui muito forjado ali. De machucar dedo, de fazer bolha nos dedos, de ter sangue saindo. E ainda tem alguns calos que eu olho até hoje, no momento de dificuldade, né? Eu olho e falo... O que eu tô reclamando do quê? Né? Internamente. Então, aí a gente vai pra cima e tem muita coisa ainda pra acontecer. É isso que eu acho mais legal. Porque gratidão ao que
já passou. Isso aí. Consciência do que existe hoje, né? Você tem consciência que você é um bom profissional, um bom pai, um bom filho, um bom marido. Então você não está se fazendo de modesto, porque isso não agregaria nenhum valor. Uhum. E consciência do que vai vir ainda. Né? Consciência que tem muito mais ainda para continuar acontecendo na sua vida. Equilibrar os pratos. Essa é a maior dificuldade, viu, chefão? E não tem muita receita de bolo, né? Não, você tem que... Cada um vai equilibrar do seu jeito, eu acho. Você equilibra os seus pratos e por isso que eu acho que tem muita gente que julga os outros, né? Na percepção de vida deles. E esse julgamento, né? Não faz sentido nenhum, porque a pessoa tá olhando para o umbigo dela, para a vida dela, e tá falando, nossa, o que o André, né, tá falando, o que ele tá fazendo, né? A forma como ele fez isso e aquilo, e julga, né? Como que o Mário pode dar valor no emprego que exige tanto dele, né? Você acha? A pessoa não conhece, né? Não conhece, né? Então, e não sabe nem o propósito do emprego, né? Nem a felicidade que esse emprego às vezes traz pra gente, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com as pessoas que colocam a vida no piloto automático. Sim. A pessoa, ela entra num ritmo de vida que o que acontecer, aconteceu. E aí quando alguém vem e dá o exemplo que pode ser diferente, que você pode planejar, estudar 3 anos no ensino médio para passar numa faculdade que é respeitada, e aí você vai e consegue, e você consegue o emprego que você queria ter, e muda de emprego e dá certo no outro ramo. As pessoas que estão no piloto automático olham isso e falam assim, epa, peraí, por que ele está indo e eu não? E isso causa um incômodo, e a pessoa tenta se defender, né, dela mesma, apontando no outro que ela acha que está errado, mas na lente dela, no filtro dela. E isso é um erro enorme, né? Quando eu mudei de laboratório, né, que eu vim para a Libs, teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, para de fazer desse jeito que você está fazendo, você está prejudicando, você está botando a régua mais em cima, né? Você vai fazer todo mundo aqui ter que trabalhar mais. Eu falei assim, mas eu só tô fazendo o que eu já fazia. É o sanguinho distrital de elite ali. Aí eu não vou caçar briga, não vou brigar com a pessoa. Eu falei assim, não, tá Até bom. porque ela tem os motivos dela para pensar do jeito que ela então, pensa. Assim, problema dela, né? E eu vou continuar aqui, agora eu vou fazer mais ainda. Eu tava na velocidade 1,5, né, da aceleração, eu vou pro 2 agora aguenta. Né? E isso acontece, né? No mundo corporativo muito, mais ainda, né? Muito. E se a gente não tiver esse alicerce muito firme no copo meio cheio, a gente sucumbe e começa a entrar no piloto automático. Com certeza. Aliás, é o grande risco, né? Quando a gente entra naquela famosa zona de conforto. Aí fala, você sabe que ele tem razão, cara? Ninguém tá me reconhecendo. Todo mundo faz mais ou menos e tá aqui até hoje, no tal do projeto Clorofila, né? Se mantendo na folha. Na folha. Vou fazer assim também. É um risco que a gente acaba sendo exposto todos os dias, né? Com Não certeza. só no trabalho, mas no casamento. É isso aí. Na relação pai e filho, na relação filho e mãe, filho e pai, né? Porque todo mundo faz. Por que não continuar sendo assim, né? E é por isso que a gente tem que treinar. Quando eu te perguntei se felicidade, para ter felicidade era preciso treinar, eu estava pensando nisso, porque eu acredito que é necessário. Por mais que você não enxergue isso como um esforço, para você não é um esforço, mas os elementos do que você contou aqui para nós, eles mostram que você treina diariamente. Sim. Você estuda a palavra de Deus, você valoriza as suas raízes, a sua mãe e seu pai, você honra eles. Isso tudo é treino. É treino. A gente tem que treinar diariamente. O sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Joel J. Aliás, também esse ambiente um aqui... livro, né? Um livro interessante que ele escreveu. E esse ambiente tem um pouquinho dele, assim, cara. Eu admiro muito o profissional que ele é, a história dele enquanto atleta e o podcast, né? Então, o podcast dele me inspirou, né? Desde o comecinho dele eu venho acompanhando. Isso aqui é um pouquinho de inspiração dele também. Que bom que você citou ele. Nasceu aqui na conversa. A felicidade também. A felicidade também, Mário.
E isso não sou eu, né? Quem é o André Brito na fila do pão vai falar alguma coisa. Isso são os estudos que mostram. Sem Né? dúvida. E hoje a felicidade, existe uma ciência chamada ciência da felicidade. Filósofos, estudiosos aprofundam cada vez mais para entender por que umas pessoas são felizes e outras não. E uma das conclusões, né, que esses estudos têm apontado é essa. Uma parte da felicidade está no DNA, sim. Não é mentira, né? A gente carrega muito não, cerca de 40%, talvez esteja ligado ao DNA. Mas todo o restante está ligado ao ambiente que você se expõe, às atividades que você escolhe fazer no dia a dia, as amizades que você tem, relacionamentos. Então, tudo isso compõe. E tudo isso eu chamo de treino. Né? Porque até as amizades a gente tem que saber até onde elas estão nos ajudando e a partir de qual ponto elas estão nos puxando para baixo. Isso aí. Lá em casa, a gente andou ressignificando nesse período da mamãe e no período que a Lídia abriu até o e-commerce, né? Foi para empreender, né? A gente percebeu que amigos próximos de dentro de casa, sabe? Sei. De comer o pão com você, de partir o pão ali. A gente percebeu alguns não apoiando o que a gente estava fazendo. Isso é tão normal, cara. É triste, mas é tão normal. Nossa, é triste, chefão. É triste porque, assim... E foi, assim, num momento que a gente mais precisava. Porque além dela estar abrindo um negócio novo, ela já tinha saído da indústria farmacêutica. E eu estava apoiando ela, ao mesmo tempo apoiando a minha mãe. Entendeu? Então... Era muito pratinho para equilibrar. Né? Muito, né? E a gente precisava do apoio desses mais próximos que... se afastar. E aí a gente ressignificou também, né? Isso é importante, da gente saber quem tá com a gente. Na alegria, e é todo dia, na cara, tristeza. a gente tem que analisar. Todo dia a gente tem que analisar. E tá tudo bem a pessoa querer se afastar. Né? A gente não pode julgar. Não. O Thiago Brunet tem uma teoria legal sobre isso. Você já leu o livro dele, Especialista em Pessoas? Especialista em Pessoas. Ele fala dos 3 círculos, né? Que a gente tem que determinar: os contornáveis, os não contornáveis... E o terceiro, os essenciais, não me recordo agora, mas tem alguns que a gente tem que tirar mesmo, né, do círculo ali dos mais chegados e colocar no círculo de fora. E quando encontrar, tá tudo certo, tudo abraça, ri, isso aí. Né? Mas não é quem vai mais partilhar o pão, né? Não. Não é? Não. É outro tipo de coisa que a gente tem que treinar sempre também, porque é fácil cair, né? Como que você... acredita que esse estilo de vida, né, esse estilo da felicidade, contribuiu para o seu sucesso profissional? Até para contextualizar aqui, né? Eu te contratei na indústria farmacêutica, mas aí você, como tudo na vida, né, tem um começo, meio e fim. Chegou o fim do projeto Mário Rizzi na Marjan, né? E você foi voar por outros ambientes e foi convidado, né, para participar aí de um processo seletivo para uma indústria que também brilhava os seus olhos e você resolveu voar para lá. E está se destacando lá, né? Eu tenho visto, inclusive, prêmios aí que você tem recebido lá. Foi. Como que você acredita, Mário, que tudo isso que a gente falou até agora, esse ambiente, os relacionamentos e esse espírito aí de felicidade que você tem dentro de você, como que isso te ajudou e continua ajudando até hoje? Eu acho que você chegar com um sorriso para tentar vender uma ideia é muito mais fácil do que você chegar com a cara fechada, né? Então a felicidade ela te ajuda nisso. Vendedor que não é feliz, ele não vende. Ele não vai vender, né? Ou ele pode até vender, mas ele não vai performar, né? Tudo que a gente for fazer na vida, por isso que assim, a felicidade, da onde que você tem a felicidade? Da onde que ela vem? Ela comunga com o quê? Com o trabalho? Com o relacionamento com o seu filho? Ou é um outro tipo de comunhão? Porque senão você vai ser feliz só no trabalho. E ali você vai performar. Mas e em casa? Como que você vai equilibrar o prato do seu casamento? E isso vai drenar um pouco da felicidade que você traz lá do trabalho. Ou senão lá você continua até performando, mas em casa você não vai performar, né? Então eu acho que a felicidade na performance do trabalho, a minha felicidade não está no trabalho,
Entendi. Mas eu sou feliz trabalhando, eu tenho minha alegria, né? Eu Completa, gosto, né? sim, eu gosto de fazer o que eu faço, né? Voltando a citar um mentor interessante para você e para mim, para você ainda mais, porque é um mentor, vamos dizer assim, mais presencial, né? Mas para mim mais indireto, para você de uma forma mais direta, que é o Joel. Ele usa os pilares, né? Saúde, Família e trabalho. saúde, família e E trabalho. não inverta a ordem, né? E aí eu acho que tem um pilar a mais nesse que eu coloco, né? Que é Deus, saúde, família, trabalho. trabalho. Porque se eu não tiver em comunhão com Deus, a minha Falta algo saúde para você Eu manter as divido a outras. saúde em 3 esferas. Eu acho que a saúde, Quais são? a gente pensa muito na esfera só física. Saúde física. Então eu preciso treinar, eu preciso ir à academia, eu preciso me alimentar bem. Então esse é um aspecto da saúde para mim. Mas a gente tem a saúde mental e a saúde espiritual. Que se complementam também. Sim. Então eu tenho que malhar o meu lado, a minha saúde mental, né? Como que eu malho a minha saúde mental? Me relacionando com pessoas legais, cuidando das minhas emoções, né? Sabendo controlar a minha tristeza, minha raiva, meu ódio, meu rancor. Porque tudo tem um lado positivo, inclusive a raiva, inclusive o medo, inclusive o rancor. Só que a gente tem que controlar essas emoções, né? E malhando a minha saúde espiritual. É ou não é treino? Né? É treino, tem que malhar. Tem que malhar, sem dúvida, mano. E na família também, né, chefão? A gente tem que ter os momentos... Eu coloco nas minhas metas do início do ano, né? Então, eu separo por blocos. Então, um bloco de Deus, né? Quais são as minhas metas com Deus para 2024, 2025, 2026? Quais são as minhas metas? O ano passado eu tinha uma meta de me tornar servo dele em alguma coisa, né? E fui estudar o que eu posso fazer, onde que eu posso ajudar. O que eu sou bom para fazer? Eu sou bom Qual que é seu talento? Eu sou bom para vender. Bom, se eu tenho que vender, eu sou bom para vender ideia, conceito. É isso que eu consigo performar no trabalho. E onde que eu posso vender a ideia dele? Pô, se eu virar catequista, eu vou estar vendendo ideia. Eu vou vender ideia. Eu vou iniciar as pessoas, né, os adolescentes. Então, por que não? Eu conversei com a Lídia, viramos catequistas. A Lídia era, há muitos anos atrás, depois ela tinha saído quando ela entrou na indústria, agora a gente voltou. Então, meta com Deus. Aí depois, na saúde. Minha meta, como que eu vou trabalhar a minha saúde espiritual? Como que eu vou trabalhar a minha saúde mental, minha saúde física? Plano de ação, hein, cara? Plano de ação. E aí, família. A minha meta no mês é tirar um dia pra só eu e a Lid estar junto, eu e ela, e a gente ir pra algum lugar, né? Janeiro é um mês que a gente já começa o ano gastando muito, né? Aí esse mês a gente já foi no cinema, tá bom, cineminha, pipoquinha, mas eu e ela só, a Bia dormiu na casa da avó e a gente teve o nosso momento, né? Com a Bia, ter tempo de qualidade com ela, eu preciso disso, né? É aí que a gente vai equilibrando os pratinhos, né? Sim. E no trabalho também, aí você pega onde que eu preciso performar, né? Qual que é o meu plano de desenvolvimento aqui dentro? Pra onde que eu quero ir? Né? Tô indo ou não tô indo? Como tá meu DDD? Qual produto que eu preciso melhorar? Né? Então, o plano de ação, às vezes a gente faz... Não, tem saudade dos seus planos de ação, cara. Às vezes a gente faz só plano de ação pro trabalho, né? Mas a gente tem que ter plano de ação pra vida. Sem dúvida. E isso mostra, né, claramente que nada é um acaso. Nada é... Porque, que coincidência. Não é coincidência, né, cara? Existe um preparo, existe um porquê. Quando alguém que não conseguiu algo, né, vê que outra pessoa conseguiu, às vezes a gente ouve falar, nossa, você deu sorte, né? Eu realmente tenho muita sorte, mas muita sorte. Mas todas as vezes que ela chega, ela me encontra trabalhando. Treinando. Treinando e feliz. Feliz. Esse é o plano. Você acha que a sorte vai bater na casa de uma pessoa que é triste? E às vezes triste ela não, bate. né? Na casa de uma pessoa que é infeliz. Mas às vezes ela bate e a pessoa manda ela embora. Tem até aquela historinha, né, do... O cavalo passa riado? Não, sabe aquela do padre que estava na igreja e aí começou uma chuva muito intensa na cidade e começou a alagar toda a cidade, e o padre rezando, pedindo a Deus para que não permitisse que a enchente continuasse aumentando, e a enchente continuou aumentando, e aí começou a subir mais, e aí
os bombeiros, enfim, a Defesa Civil começou a mandar carros, né, para buscar as pessoas. E o padre falou, não, eu não vou porque Deus vai me salvar. Aí chegou um ponto que já não andava mais carro, começaram a mandar barco. E aí chegava na vez do padre, ele, não, eu não vou porque Deus vai me salvar. E aí passou, nem barco, já não tinha mais como acessar, ele já estava lá na parte mais alta da torre, deu um raio, o padre morreu. Aí disse que ele chegou lá em cima e falou, porra, São Pedro, estou eu, cara, eu já rezei minha vida inteira, né? E eu tava lá esperando, Deus não me buscou, cara. Ele falou assim, ele mandou carro, ele mandou barco, ele mandou tudo, você não entrou, cara. Isso aí, então assim, às vezes a sorte bate na porta, mas a pessoa não atende. Bela analogia. Ô, chefão, você sabe que o câncer da minha mãe foi um presente, cara. Eu acredito. Foi um presente. Só que às vezes a gente vê o presente, a gente tá acostumado com o presente vir embrulhado num pacote bonito, com laço, né? Só que Deus às vezes manda um presente mais complicado pra você, mas ele te transforma, né? E como que esse presente te transformou? Nossa, mas me transformou demais. Eu acho que foram 2 anos. O médico que tinha dado 2 meses, a mamãe ficou mais 2 anos com a gente. Então ela passou mais 2 natais com a Bia, com a netinha, né? Então a Bia tem uma memória hoje da avó, né? E foram 2 anos dedicados a ela, né, mano? Foi. Eu percebo isso olhando de fora, assim. Foi. Vocês adequaram a vida de vocês. Foi. Pra Tive muito apoio máximo, do trabalho, né? Do meu gestor, o Vini. Toda sexta era químio da minha mãe. Toda sexta eu tava lá com ela, de mão dada, dentro do hospital, lá dentro do São Joaquim, de mãozinha dada, né? E toda sexta eu levava e ficava com ela, né? Você acha que isso teve impacto em aumentar a expectativa de 2 meses para 2 anos ou não? Eu acho que foi uma junção de várias coisas, né? De método de tratamento que a gente optou por fazer um diferente do que tinha sido proposto por um médico. A gente mudou de médico no meio do caminho. Na verdade, no início desse caminho. Um médico que deu 2 meses de vida para minha mãe, ele deu 2... Não julgo ele. Ele deu 2 meses de vida para minha mãe baseado no que ele tinha de conhecimento. Tinha de conhecimento, e tá tudo certo, né? Então, ele não conhecia, vamos dizer assim, a guerreira que era minha mãe. Ele não sabia do treinamento que vocês têm, né? Ele não sabia o que estava esperando. Mas assim, aí a gente procurou um outro tratamento, né? E foi o que deu qualidade de vida para ela, né? Só que isso me forjou, isso como eu falei para você, trabalhando, vindo da onde eu vim, no mercado de trabalho, eu aprendi muito, me forjou. Eu sofri. Esses 2 anos me fizeram sofrer muito, né? Muito, muito, muito. Eu tô até escrevendo um livro, viu, chefão? Preciso voltar. Máximo, depois, um dia eu vou voltar aqui, quando ficar pronto, ótimo. pra gente poder lançar ele aqui com vocês. Convidado. Fica aí Então, obrigado pelo convite. E eu quero meu livro. Ó, toda a renda dele vai ser revertida para o Hospital do Câncer. Não quero ganhar 1 centavo. Né? Então, vai ser a minha história com a minha mãe, que eu vou abordar desde o início. Aborto, divórcio e câncer. Vão ser esses 3 pilares que eu vou trabalhar. Uau. Né? E o câncer foi um divisor de águas para mim. Primeiro ano, tranquilo. O segundo ano, que foi quando ela entrou, que eu comecei a duvidar de Deus. Porque aí ela estava sofrendo demais, a gente sabia que o câncer não tinha cura. Então a minha briga era, ou você cura minha mãe, ou você leva ela logo, porque ela está sofrendo demais. Faz alguma coisa, né? Você tá aí ou não tá? Né? Tá aí ou não tá, né? Hoje, vendo tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, eu imagino Deus falando assim, calma, você vai aprender muito ainda, tem mais um tempinho, aguenta aí. Você precisa disso, né? E talvez, né, quem tá do seu lado também. Então fica frio que eu tô aí. Eu sei o que eu tô fazendo. Então tá. E aí eu lembro de um dia, em novembro, ela teve uma sepse. Já tinha tentado tudo quanto é tipo de antibiótico. Tudo quanto é tipo. E aí eu falei, putz, agora minha mãe vai descansar de vez. E aí eu rezei pra isso. Falei, papai do céu, leva minha mãe. Ela tá sofrendo demais. E aí veio uma vozinha e falou assim, sabedoria.
sabedoria, sabedoria. Só escutava isso, sabedoria, 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 sabedoria. E a mamãe internou no domingo, o médico veio até mim e falou assim, ó, tem um antibiótico que é o último, se ela se curar com esse antibiótico, beleza, ela volta pra casa, senão ela não vai conseguir voltar mais. Já me deixou bem... consciente. Em 7 dias ela tava em casa. Tem uma postagem também do antes e depois dela, que ela se desacredita. O tanto que ela melhorou. E aí, sabedoria, sabedoria, onde que eu vou buscar essa bendita dessa sabedoria? E aí eu comecei por provérbios. Comecei a ver uns vídeos, todo mundo, quando for começar a ler, aí começa por provérbios e tal. Aí eu falei, vamos. Aí tá lá, Provérbios 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então quer dizer que eu tenho que ter medo de Deus para ter sabedoria, já que ele tá mandando eu buscar sabedoria. Mas é medo? Eu fiquei 2 dias descobrindo o que era esse tal de temor. Aí eu fui entender que é reverência. Então reverência, respeito. Então tem que respeitar. Dos 10 mandamentos, a gente às vezes não cumpre todos, né? Quase sempre. Quase sempre, eu ia falar isso agora. Às vezes não, quase sempre. E eu fiz uma experiência de 1 mês de viver todos os dias, fazer um checklist. Botava os 10 no bloco de notas, chegava no final do dia, deixa eu ver que onde que eu errei. Roteiro de visita. Tô acostumado, né? Deixa eu ver aqui meu PDI. Chefão, fez isso aqui, ó, minha cabeça. Eu acho que ele falou assim, era isso que eu precisava. Por isso o presente. Por isso o presente. Uau. Eu acho que a gente, assim, poderia prorrogar aqui essa conversa por mais uns 5 dias direto, sem intervalo, que ainda tinha... Tem muito assunto, tem assunto engraçado. Não falamos do bebê. Não falamos do bebê, cara. Eu acho que merece, hein? Esse bebê merece. Conta aí, como é que foi essa história do bebê? Rapidamente, só pra gente deixar a galera rindo em casa um pouco. Encerrando. Entrei na indústria, primeira reunião, né, na Marjan. Chega o Vaguinho e o Fabiano pra me buscar vindo de Uberaba. Os mais engraçados do Brasil. Chega em casa, mamãe faz um pão de queijo e um cafezinho, normal, né? Que delícia. E aí, chega o Vaguinho. Aí o Vaguinho, nossa, cafezinho, pão de queijo, comeu e tal. Aí era a minha primeira reunião, eu de mala, indo embora de casa, ia ficar em Ribeirão. De carona com um desconhecido. Com carona desconhecido de Uberlândia, placa de São Paulo do carro, minha mãe não tava entendendo nada. Os carros da Marjan eram de São Paulo, a placa, né? Minha mãe não entendendo nada. O Vaguinho muito engraçado e minha mãe preocupadíssima, né? Aí colocamos as malas no carro e minha mãe falou assim, ó, você cuida bem do meu bebê, porque eu só tenho esse. Aí o Vaguinho falou, bebê, deixa comigo. Esse homem desse tamanho. Desse tamanho. Reunião de apresentação, lembra as reuniões antigamente, a gente tinha que usar terno e gravata. Fazia a barba, deixar hiper formal, né? Formalzíssimo, um ambiente totalmente. E o Vaguinho era engraçado. E os novatos tinham que se apresentar, tinham que se levantar, né? E aí, o Mário, Elias, Rise de Franca, por favor, levanta. Camila falou, né? A hora que eu fui levantar, ele bota a mão no meu ombro e falou, senta aí. E não é Mário, não, esse aqui é o bebê. Porque a mãe dele falou isso, e ficou bebê. Eu falei, cara... Nunca mais ninguém esqueceu, né? Não. Até hoje, a Camila me manda parabéns à GR, né? Até hoje, no dia do meu aniversário. 28 de outubro tem uma ligação dela ou uma mensagem. Um WhatsApp. Bebê, parabéns! Entrou pra história. Encontro com o pessoal da equipe dela em Rio Pardo, em Mococa, né? Aí eu falo assim, manda um abraço pra Camila. Se for falar pra ela quem tá mandando, fala que é o bebê. não vai lembrar. Esqueci, né? Depois eu dei o desconto no Vaguinho. Você sabe da história do desconto? Não. Rápida também, só pra fechar. Como que foi esse desconto? Aí voltei dali, acho que era de 3 em 3 meses essa reunião, né? E aí eu falei pro Fabiano, vou descontar no Vaguinho. E o Vaguinho morria de medo da Camila. Morria mesmo. Até hoje. Tinha, né? Levava até enterogermina na pasta pra poder tomar. E aí eu falei assim, você quer ver o que eu vou fazer, Fabiano? Peguei o telefone. Isso aí era na hora da gente deitar. Já era umas 10h30, 11 horas da noite. A gente jantou, foi pro quarto. Peguei o telefone e liguei no quarto dele. Falei, você pode parar com o barulho que eu quero dormir? É daqui do quarto do lado. Não, desculpa, tal. Desliguei. E liguei de novo. Você pode parar com o barulho? Não, mas não sou eu. Não, é você sim, é o quarto tal. Falei, você tá aí sozinho dentro do quarto e eu vou ligar pra sua gerente regional. Que eu sei que vocês estão aqui, vocês são de uma indústria farmacêutica. Eu vou ligar pra ela. Não, moço, pelo amor de Deus, não faz isso não liga não. Histórias de reunião de ciclo. Depois ele descobriu que era eu, cara.
Como é que você faz isso comigo? Acabou com o homem. É muito bom. Mário, tem uma última pergunta aqui que eu quero fazer para você, que eu acredito que vai se tornar uma tradição aqui nesse podcast. Pra fechar. Para fechar com chave de ouro. Então vamos lá. Queria que você me permitisse te levar para um outro lugar agora, que é um lugar lá na sua infância. Imagina uma época mais marcante da sua infância e você tá vendo você mesmo lá naquela época. Não sei que idade que você escolheu, mas talvez aí na casa dos 8, 10, né? Com a idade que você se sentir mais confortável. Eu queria que você olhasse para aquele Mário Rizzi lá, para aquele Marilias, igual seus amigos chamavam, É né? isso aí. E desse um conselho para ele. O Mário de hoje, de 2024, conversando com aquele Mário menino. Que conselho que seria esse? Procure Deus. Estude sobre ele. E vai ser feliz, moleque. Uau! É isso aí. É isso, Ó, Mário. falta o presente. Eu quero te dar Tô um presente curioso, ainda Durante o episódio. Durante o episódio. Cara, que caixa linda, hein? Viu só? Nó. Vamos É lá, um então. manual de instrução. Eu acho que você já tem esse manual de instrução, mas esse aí eu quero que você faça diferente. Vou abrir, então. Pode abrir. Nossa senhora, cara. Que show, Mário. Agora eu entendi por que tem um pouquinho da Dona Maria aqui. Abre. Embaixo é o presente dela. Posso ler em voz alta? Pode, claro. Para o meu irmão, André Brito. O nosso manual de instrução, com amor e imensa gratidão, Mário Rizzi, 19/1/2024. Salmo 139, 139. Baruque, capítulo 3, de 1 a 8, 1 a 8. Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Herança da Dona Maria para nós. Com carinho, Mário Rizzi. Caramba, cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Você merece, chefão. Você merece. Obrigado você. Você faz parte da minha história. E você da minha. Tamo junto, Ó, irmão. desejo muita felicidade e sucesso para esse novo projeto. Eu tenho certeza que vai ser um projeto de muito sucesso, viu? Obrigado. E Que assim seja. abuse e use desse manual de instrução, porque ele mudou a minha vida nos últimos tempos, nos últimos 2 anos. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor do que aquela que você já conhecia, né? Graças a esse manual. Mais feliz, né? Porque eu encontrei a felicidade de verdade, Uau. né? E eu tenho certeza que esse projeto seu vai ser de muito sucesso. Você vai conseguir ajudar muitas pessoas através desses bate-papos que a Esse é o gente sempre teve intuito, nos cara. cafés. Esse é o intuito. Obrigado mesmo, Mário. Imagina, Volta sempre. tamo junto. Beijo. Vou voltar com o livro. É. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Isso aí. Cara, agora você me quebrou. Depois nós vamos falar sobre essas Vamos sim. passagens. Tá né? até marcado, cara. Eu coloquei. E esse foi o episódio de hoje com o Mário Rizzi. Muito obrigado por ter ficado até aqui ouvindo esse episódio. Se você gostou, manda para aquela pessoa que vai se sentir tocada, que vai se sentir lisonjeada em escutar essa história do Mário. Tenho certeza que ela vai ajudar muita gente ainda. Curte, compartilha, manda para todas as pessoas que você gosta e ouve os próximos. Até o próximo, galera. Valeu.